Preste muita atenção que vai ser um bate-papo extremamente enriquecedor com o Dr. Anderson Pereira. Ele é neuropsicólogo. Vai falar sobre saúde do sono aqui hoje no nosso Conexão Sociedade. Tem a esperada entrevista sobre a qualidade do sono. Chegou a hora da nossa conversa. O doutor já está aqui no Doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo aqui conosco. Que energia boa, ele chegou e preencheu o nosso estúdio, chegou para falar sobre a saúde do sono. Posso falar saúde do sono, doutor? Claro, deve. Né? Sim. Porque existe sono saudável e sono perturbado, sono inquieto, a pessoa acorda cansada. Exatamente. E aí, doutor, teve gente aqui dizendo que só gosta de dormir com televisão ligada, com luz acesa, que que o sono dela é na claridade. Isso não aconteceu. Pois aconteceu. E vamos bater esse papo. Então, assim, o que uma noite mal dormida pode trazer para a nossa saúde? Ou então, anos de noite mal dormida como eu. Eu há 2 anos e 8 meses não durmo bem por causa do meu filho pequeno. Sim. E eu sinto realmente um cansaço, uma dificuldade de arrumar as ideias na cabeça às vezes. Pode ser o sono, não é não? Com certeza, Jéssica. Bem-vindo! Maravilha. Primeiro, bom dia para os ouvintes, né? Você falou assim da energia, né? Ou seja, a gente é um espelho, né? Então a energia que a gente recebe, a gente também reflete. É verdade, então essa sintonia que a gente já teve logo na chegada diz muito do nosso bate-papo que a gente vai ter agora. Com relação à saúde do sono, eu costumo dizer que é o nosso quarto alimento. Em que termos? A gente pode ficar um tempo em jejum, alguns dias, né? O organismo pode sobreviver alguns dias sem o alimento físico. Água já um pouco menos, né? O oxigênio, poucos minutos. E o sono, ele entra como um quarto alimento. Sensacional. Pouco dito, né? E é um termo que eu venho cunhando e tenho escrito até sobre isso. Então o sono, responde essa pergunta. Qual a importância do sono? É o quarto alimento. Então, sem ele, a gente não produz diversos hormônios, como GH, que é crescimento, ou seja, reconstrução de tecido, regulação de grelina, leptina, que são hormônios ligados a emagrecimento. Deriva daí muitas pessoas fazerem academia, dieta, e a dieta nunca funcionar. Adriano do céu, é pra você. Meu marido, ele tá comendo direitinho, a gente mudou a alimentação, ele não consegue perder peso. Não tá acima do peso, mas está diferente do que era. Então, o hormônio que gera saciedade, ou seja, o horário de almoçar, de comer, de sentir-se fome, grelina, leptina gera saciedade. Esses 2 hormônios são regulados na parte do sono. Existe leptina oral para você tomar, para fazer reposição? Não, são é só dormir. Produzido endogenamente, ou seja, pelo próprio organismo. Então não existe, tem que dormir mesmo. Porque esse é um outro mito, Jéssica, foi excelente você ter tocado nesse ponto, que é o seguinte: a gente tem digamos, um paradigma de que eu tenho que acrescentar algo no meu organismo para regular. Nem sempre a gente precisa organizar algo. Às vezes a gente só precisa ajustar aquilo que se tem. Eu faço muita comparação com um quebra-cabeça. Sim. As peças estão todas ali, a gente precisa ajustar ele. Cada peça nova que eu coloco, há grande risco que eu nunca monte esse quebra-cabeça. Sim. Porque cada peça que eu coloco, ele baralha ainda mais. Uma peça a mais. E a saúde nunca se faz. Então a saúde, aí respondendo diretamente a sua pergunta, é aquela bela fotografia que a gente tem que ter as peças, cada um no seu lugar. Quem, quando criança aí já brincou de quebra-cabeça, sabe que tem que ter cada peça no seu lugar. Então a saúde o sono, não existe saúde sem saúde do sono. Então o sono é o quarto elemento e condição fundamental para a saúde. Até os hormônios podem se desequilibrar, por exemplo, testosterona, Sim. Que é o hormônio tanto para a mulher quanto para o homem, né? O hormônio da disposição, do bom humor. Exatamente. Quando a gente vai entrar, vamos falar em termos de... A gente tem uma pedagogia, né? Que é a ideia de educar as crianças para o caminho das letras, né? Do conhecimento. A gente pode falar em termos de uma hipnagogia, que seria a arte do bem dormir. Vem de hipnos, que é o pai do sono. O mesmo do hipnose? Isso, ele é o pai. Hipnos, na mitologia grega, hipnos é o pai do sono. Que geralmente as pessoas confundem com Morfeu, né? Morfeu é do sonho. Então, a gente tem que pensar em uma hipnagogia, a arte do bem dormir. A gente vai entender que no sono eu tenho um movimento que ele é metabólico. E quando a gente está acordado agora em vigília, ele é anabólico. Ou seja, a gente tem catabolismo e anabolismo, né? A gente tem destruição de tecido e construção de tecido. Então, ao dormir, o organismo ele não fica, digamos, parado, como as pessoas dizem, nem o cérebro para. Ele só muda de ciclagem, a gente vai reconstruir todos os tecidos. Ou seja, dormir é algo tão sério que eu preciso parar o organismo como um todo para reconstruí-lo. O dormir é anabólico? É anabólico. Anabólico. Daí deriva anabolismo, né? De anabolizante. De produzir tecido. Reconstruir tecido, inclusive células cancerígenas. Assimilar aprendizado também. Retirar células cancerígenas, consolidar a memória. Foco, memória, atenção. Às vezes as pessoas acham que ela tem problema de memória. Geralmente elas têm problema de atenção derivado das más condições do sono.
Perfeito, doutor. Então, dormir, ele é anabólico, ele constrói tecido e reconstrói tecido, inclusive células cancerígenas. E estar acordado, ele gasta o nosso corpo físico, então ele é catabólico. Então, catabolismo destrói tecido, anabolismo reconstrói tecido. E aí a gente tem aqui ouvintes falando, até trouxe esse áudio mais cedo, ela dorme com a televisão ligada. E ela diz que se ela não gosta do que está passando, ela muda. Então, se ela não gosta, é porque ela está atenta. Ela não está dormindo, o cérebro dela está em atividade. Dorme com luz acesa, que ela tem o sono na claridade. O que pode ser isso, doutor? Tudo errado, isso é condicionamento. Você condiciona o nosso cérebro, ele é um órgão altamente adaptativo. Daí a gente entende o porquê um esquimó, ele vive em condições a menos 40, 50, 60, Sim. 80 graus, e povos que vivem no deserto conseguem sobreviver a 50, 60, 70 graus também, com a transição da temperatura, né? De noite muito frio, de dia muito quente, e ambos convivem bem. Até porque os especialistas falam, antes de dormir, tire telas, não mexa mais no celular, não assista mais televisão. Pelo menos é isso que eu aplico na minha vida. Então, o que acontece? Esse cérebro ele é um órgão altamente adaptativo, então ela se adaptou de forma negativa a uma condição agressiva ao próprio organismo. O sono é produzido pelo nosso cérebro, né? Nosso núcleo supraquiasmático, a área cerebral interna nossa. Ele vai raciocinar da seguinte forma: se tem luz, é sol, e se tem sol é dia. Se não tem luz, não tem sol, é noite. Então, qualquer fonte luminosa que eu coloque, ele é uma fonte, né? Uma variante que intervém ali, uma variante interveniente, é uma fonte agressora do ciclo natural do sono. Então, como é que ela faz para mudar gradualmente de hábito? Porque certamente, se ela decidir hoje dormir no escuro, ela não vai conseguir. O que ela faz, doutor? Tem a fase de adaptação. Aí a gente vai tocar... Porque muita gente é assim, eu só durmo com TV ligada. Tem pessoas que falam isso. Sim. Não é só pontualmente uma ouvinte nossa, não. Sim. É um padrão comportamental. Quando a gente vai falar na classificação internacional dos distúrbios de sono, então, ou seja, já foi reunido todos os cientistas, digamos que assim, que tratam dessa questão, e a insônia não é só uma perturbação leve do sono, ela tem um CID específico, o G47. Então já foi feita a classificação dos distúrbios do sono, que já catalogou mais de 70, 80 transtornos de sono. Então, dentro desse cenário aí, o que a gente vai entender? Tem um modelo dos 3 P's, que a insônia ela tem uma predisposição genética, então é o primeiro P. Então, a predisposição genética tem os genes específicos, só que ter predisposição não significa que vai desenvolver, né, o transtorno. Você tem os fatores que precipitam, então os precipitantes. Então, esses 2 P's eles geram insônia. Só que o que mantém a insônia é um terceiro P, que são os fatores perpetuantes. Esses são comportamentais. E por ser comportamental, aquela ideia genética, a gente não altera dessa forma. Os fatores que precipitam, como você comentou, a ideia de um filho, aquela questão de mudança às vezes de estado, de trabalho, de país, a gente não vai poder mudar o fuso horário, é uma condição da vida que a pessoa está ali, mas os comportamentos estão no nosso locus de controle. Daí deriva a intervenção da neuropsicologia, que é a ciência do comportamento, é entender como esse cérebro reage ao comportamento que eu tenho e como ele dá efeitos disfuncionais na minha saúde. Então, como a gente falou inicialmente, não existe saúde sem saúde do sono. Então, qual a intervenção nesse caso? É fazer um inventário desses comportamentos e fazer uma reengenharia comportamental, porque o nosso cérebro precisa ser ajustado e captar as pistas ambientais. Eu preciso reeducá-lo a produzir o sono, porque o nosso sono é produzido pelo nosso cérebro. Sim. Temos participações aqui, vamos ver mais participações, melhor dizendo. Eu também sou assim, se faltar energia, eu ligo o ventilador, eu só durmo com o som do ventilador. Então, aquele ruído branco, né? A gente coloca ruído branco ou ruído marrom para a criança dormir, que é aquele som que se assemelha à barriga da mãe. Mas tem outros sons, por exemplo, aspirador de pó, o som do diesel no carro, o motor do carro. Vários sons podem ser sons que trazem sonolência, né, doutor? Paciente veio de São Paulo, você Anderson, eu tô aqui a 8 graus, mas eu tô ligando o ar-condicionado também, que eu quero é o barulho. Imagine. Ou seja, isso tem... digamos assim, reminiscências, né, daquele barulho que estabiliza. Ou seja, o silêncio todo, às vezes, traz aquele tom de solitude, de angústia. Então, daí deriva a ideia também da televisão. Às vezes a pessoa liga só para ver um barulhinho, aquela ideia de que a sensação de que eu não estou só. Estou com companhia. E tem alguma coisa, tinha aquele famoso rádio, né? Botava o rádio, um sonzinho e tal. Então, o que é que eu costumo dizer, que aqui já está consolidado, amplamente consolidado, Jéssica, assim, e ouvintes. Se a pessoa utiliza esses artifícios e ela dorme bem,
tá tudo bem. Agora, aquela ideia, né? Se a pessoa tem insônia, então tá categorizado insônia, se ela tem uma perturbação do sono com a frequência maior que 3 vezes na semana, que perdure por mais de 3 meses, já é um diagnóstico, um pré-diagnóstico de uma insônia aguda, pontual ali, que em não tratando por vias comportamentais, vai cronificar e virar insônia crônica. Geralmente as pessoas vão fazer uso da automedicação como artifício super agressivo para tratar a insônia. E o consenso internacional deixa muito bem claro que o tratamento, a primeira linha de tratamento para insônia não é medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da terapia cognitivo-comportamental específico para insônia, a conhecida TCCI, que é essa abordagem que eu trouxe assim, em termos de Brasil, e a neuropsicologia do sono, que a neuropsicologia vai entender como esse cérebro reage aos estímulos que a gente dá. Doutor, vamos fazer agora uma ponderação a respeito da alimentação. Vamos. Tem pessoas que dá 6 da tarde, 7 da noite, está lá tomando café, ou aquela alimentação rica em gordura, rica em carboidrato, que tudo isso se transforma em energia. Sim. Né? Eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses que ele é uma criança motora. Sim. E o pediatra disse, ele é um menino motor. Se você der muito carboidrato para ele de noite, ele vai produzir mais energia. Então prefira um jantar proteico, dê ovo, dê carne, encha a barriga dele de proteína, porque aquilo vai alimentar e não vai dar combustão. Exatamente. Né? Então assim, seria o caso de uma pessoa que tem esse sono perturbado, não beber mais café até determinado horário, ou ter um jantar leve. Jéssica, excelente pergunta. A gente tem um acompanhamento tipo nutricional, sim, com terapêutico ao mesmo tempo. Existe o nutricionista do sono. Ó, pra isso, sensacional, não sabia. Ou seja, porque existem deficiências nutricionais que também geram insônia, existem combinações, interações medicamentosas. O pediatra falou, veja o excesso de vitamina D que pode causar o sono. Exatamente, enfim, excelente profissional. Doutor Ramon. O doutor Ramon é maravilhoso. E realmente é algo pra gente encaixar multidisciplinarmente. Tem um dado de informação que é o seguinte, Jéssica, pouco conhecido também, aquela ideia eu sou conhecido como o profissional que traz as novidades científicas, né? Ou seja, pouco conhecido, a gente fala do sistema nervoso central, periférico, mas existe o chamado sistema nervoso entérico. Ele é o sistema nervoso do nosso intestino. Então, o nosso ciclo circadiano, o famoso ciclo circadiano, também tem alto impacto no nosso sistema nervoso entérico, que é intestinal. Então, o raciocínio é muito prático. Se tem alimento no tubo digestivo, seja no aparelho intestinal, no tubo digestivo e nas alças intestinais, você não vai dormir. Você está se alimentando, é dia. Você está na caça, você está caçando. Sim. Se não tem alimento no tubo digestivo, é um sinalizador que é o momento de se recolher. Derivando também os chamados movimentos peristálticos que é necessário fazer para digerir aquele alimento, que canaliza, né? A gente está falando de fibra muscular, tecido muscular liso, né? A gente não tem controle, tem o estriado e o liso. O estriado a gente tem controle e o liso não. Lembra que aquele músculo está contraindo, está liberando cortisol, né? Ou seja, a contração muscular. E o cortisol ele é um antagonista da melatonina, que é o nosso hormônio que nos inicia o sono. Enredo da história. A alimentação, ela está vinculado especificamente com sinalizar para o nosso organismo que agora é o momento de repouso ou agora é o momento de movimentação. Como você falou do carboidrato, concluindo ele devolvendo... Um prato de cuscuz para dormir, não pode, você estar colocando combustível em um sistema que você quer que ele acalme. Um chazinho faz efeito? Um chá é ótimo, é uma maravilha. Mas não necessariamente... Eu costumo falar do chá o seguinte, o chá é sempre uma maravilha, mas não é o chá para dormir, é o chá pelo chá. Sim. Porque o chá, a ideia é de que você acaba assumindo o que eu chamo das condutas autolesivas. O que é que são as condutas autolesivas? Tudo que a pessoa faz para dar um jeitinho, para achar que vai resolver o problema e só agrava o problema. Porque a ideia é que a pessoa começa a associar o chá com dormir. Então tem alguns chás que ele tem calmantes, ele tem efeitos calmantes que vai dar aquele efeito, mas não necessariamente para a insônia. Sim. Né? Porque você tem a questão da toxicidade do fígado. Sim. Né? E aí você tem o acúmulo de cálculos renais. Tem muito disso mesmo. Tem chá. Ó, o povo quer tomar chá pra malhar, quer tomar chá pra dormir. Chá pra... vamos agir no problema, na raiz do problema, que é a escuridão, é você relaxar, é um banho, é fazer a asepsia do seu quarto, escurecer tudo. Não me liguem mais esse horário que eu não vou atender telefone. E pronto. Eu costumo dizer... E outras questões mais profundas também. Eu costumo dizer, Jéssica, que é retomar as origens. A própria Sociedade Brasileira de Hepatologia sinaliza que existe a toxicidade do fígado relacionado ao excesso de chá. Geralmente as pessoas fazem aquela garrafa enorme e passam o dia todo tomando aquilo. Achando que tá crente abafando. Não entendendo. Você pode estar gerando uma toxicidade, né? É a hepatotoxicidade do fígado e o acúmulo de sais minerais, o excesso daquilo,
renal. Então você está aumentando as chances de um possível, né, cálculo renal aí por uma Imagina. ingesta excessiva de chá. Tem uma mãe aqui querendo falar, eu amo ouvir as mães. Vamos lá, mãe. Aqui é Kelly Dalves da Anunciação de Itapuã. Minha amiga tem uma criança que fez 3 meses agora, um menino, e ele acorda a noite toda e não deixa ela dormir. O que fazer? Posso dar o meu relato? Claro. Quando eu tinha Luiz Antônio com 3 meses, ele não dormia por associação do peito. Ele aprendeu que para dormir ele precisava mamar. E aí ele acordava de noite, cadê o peito? Eu acordava 7 a 8 vezes por noite. Até 7 meses foi assim, eu não dormia. E eu ficava extremamente irritada porque é desgastante você não dormir. Então talvez, se a criança estiver pesadinha, bem nutrida, seja o caso da mãe pensar com a avaliação de um profissional do pediatra no desmame noturno, porque a amamentação amamente até 2 anos, como manda a OMS. Tô equivocada, doutor? Ou podem ter outras questões? Tem criança que tem terror noturno, mas com 3 meses já é terror noturno? Sua explanação foi um sucesso, Jéssica. Porque eu vivi isso na pele. Exatamente. Eu descobria que ele acordava de noite querendo peito. Imagine que você tem ali todo o organismo, né, o sistema digestivo ali, suco gástrico e tal, condicionado à mama naquele horário. E de repente ele não tem, sente fome. E o bebê manifesta incômodo por meio do choro, né, uma das formas de manifestar. Então tem isso, tem vínculo, essa adaptação com o ciclo circadiano do recém-nascido é bem distinto do adulto, do idoso. Tem que marcar bem o que é dia, durante o dia é claridade na casa, zoada, liquidificador ligado, é que o bebê tá dormindo, não, deixa a casa girar. De noite, tudo calmo, pra ele entender que é noite. Imagina que é você sair da barriga sem saber o que é dia, que é noite. Alguém tem que né? O nosso cérebro, Jéssica, ele neurologicamente, ele vai mapear pistas ambientais. E é por isso que a gente não está com fome, né, com apetite, a gente sente um cheiro e desperta o apetite em algumas coisas. Ele detecta uma pista ambiental. Cores despertam apetite. A gente sente um aroma e aí lembra de uma época, esse aroma de algum lugar, foi de um lugar que eu trabalhei, eu fui num perfume que eu tive, ou seja, existe toda uma memória olfativa, né, e também afetiva. Sim. Então, dentro desse cenário, o bebê está todo condicionado da vida dele intrauterina. Então, esses condicionamentos né, é necessário recondicionar para que esse cérebro que está ali em desenvolvimento faça outros pareamentos de estímulo e não vincule necessariamente a noite com vazio, com a falta. Quando ele busca o que está faltando, ele expressa o mal-estar no choro. Exatamente. Gente, filho... 3 meses é muito pequenininho ainda. Ele ainda precisa mamar de acho que 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Tem que mamar muito nessa idade, muito. Não, se você puder não dar fórmula, adie isso, sabe? Eu amamentei meu filho até 1 ano e 7 meses. Doei muito leite também. E realmente as noites, até hoje, pra mim, são desafiadoras. Porque ele acorda perdido um companheiro. Ele é um menino muito carinhoso, quer o abraço, quer o calorzinho, quer o cheiro do pai, o cheiro da mãe. E aí a gente vai se virando. Enfim, doutor, quais são os caminhos pra então, ter uma noite de sono calma, ter uma noite de sono reparadora, que você acorde bem no outro dia? Eu acordo 4 da madrugada pra vir trabalhar. Sim. Então, assim, se eu não tiver qualidade de sono, eu não vou ter energia para cuidar do meu filho, eu não vou ter energia para fazer uma atividade física, que é fundamental para ter um bom sono também. Dá então o seu conselho, a sua orientação, enquanto especialista nesse assunto. Pronto. O primeiro passo é entender, conferir o sono, o status que ele tem. Ou seja, qualquer perturbação é necessário estar, como eu falo, no checklist de saúde em dias. Porque você tem diversos fatores que podem desencadear, como foi dito anteriormente. Quem são esses especialistas que podem fazer essa triagem do sono? Pronto, para tratar de insônia especificamente, você tem uma tríade, né? A pessoa pode ter transtornos psiquiátricos que derivam insônia, então pode ter um acompanhamento com psiquiatra, e aí tirar um preconceito que tem com a psiquiatria. Psiquiatra é pra louco, esqueça isso. A pessoa pode ter, o cérebro é um órgão como outro qualquer que também adoece. Sim. Então pode-se fazer um acompanhamento para fazer uma triagem. Existe a parte hormonal, que o endocrinologista pode ter transtornos hormonais que derivam daí insônia. Nutricionista para deficiências nutricionais. Como eu sempre digo, cada um na sua especialidade. Embora, se a pessoa passar por todos esses especialistas, é aquilo que o remédio não dá conta, né? Que é o comportamento, ela vai, por meio do comportamento, refazer todo o padrão. Então ela vai ficar naquela seara, como a gente conhece muito, né? Pessoas que estão há 5, 10, 15 anos fazendo uso de medicamento. Então, conclusão, a abordagem comportamental por meio da TCCI é a chave
definidora que vai fazer todos os outros tratamentos fluírem bem. Porque se não modificar o comportamento, ela recupera tudo. É isso. Dr. Anderson Pereira, neuropsicólogo aqui conosco. Que honra, que entrevista Maravilha. maravilhosa. Amei. Sabia que ia ser produtiva, mas não imaginava que ia ser tão maravilhosa assim. Sucesso, já. Estou à disposição, né? Para novos convites aí. Obrigada, Maravilha. viu? Até a próxima. Maravilha. Valeu, Sucesso. doutor. Obrigada. 11 horas e 43 minutos.